Amém. Hoje, que nem eu já disse, nós estamos entrando numa nova série. Essa nova série é sobre a impulsão interna. E o que eu quero dizer com isso, eu estou falando sobre uma aceleração do teu homem espiritual. Eu creio que o mês de setembro é um mês de aceleração para nós aqui na Monte Sião. Quantos de vocês sentem uma necessidade de acelerar o teu homem, o crescimento do teu homem espiritual? Amém? Deixa eu falar uma coisa: se você está contente com o cristianismo, que tem a tua cadeira cativa no céu, e você tem um bom comportamento, e você se considera um bom cidadão, eu falo para você que essa série não é para você. Você pode pegar suas coisas e ir para tua casa, porque você está muito confortável. Agora, se você fala, não, eu quero mais de Deus, aquilo que eu estou vivendo não é suficiente, eu sei que existe mais, sabe, eu quero poder compartilhar algumas coisas, eu sei que eu não tenho todas as respostas, eu tenho certeza disso, mas tem algumas coisas que eu tenho experimentado no Senhor, que tem dado certo para mim, e eu espero que dê certo para você, porque uma coisa é certa: no meu coração existe fome. Há mais ou menos 4 anos atrás, eu lembro que eu estava em oração, e eu não posso falar que Deus falou comigo, mas era como se eu sentisse a permissão dele, e eu estava com uma fome borbulhando dentro do meu ser, e algo falava para mim como se fosse uma permissão dele, falando, eu honro a tua fome. E no meio da minha fome existia um desejo. Eu estava com 32 anos na época, eu falava: Deus, eu creio que mesmo aos meus 32 anos, eu posso viver algo que o Senhor reservou para que eu vivesse quando eu estivesse com meus 40 anos de idade. Tinha 32 anos de idade, eu falei: Deus, será que existe como nós acelerarmos tudo aquilo que o Senhor tem separado para mim? Eu não sei se você tem essa imagem na tua cabeça, mas pelo menos quando eu olho para mim e o trajeto de Deus na minha vida, eu creio que Deus tem certas coisas que Ele separou para mim quando eu tinha 10 anos de idade. Tinha outras coisas que Ele separou para mim quando eu tinha 15 anos de idade. Tem outras coisas que eu penso que são oportunidades, portas abertas, uma esfera de influência, certas unções, certas experiências, certas bênçãos que Ele separou para mim quando eu tinha 20 anos de idade. Eu não sei se você já pensou nisso, mas Deus tem certas coisas separadas para você ao longo do teu trajeto, da tua caminhada aqui na terra. Naquele dia eu tive essa ideia: Deus, será que eu consigo experimentar mesmo aos meus 32, algo que eu sei que o Senhor separou para mim aos meus 40 anos de idade? E sabe, para mim, eu comecei a questionar as motivações do meu coração, uma vez que eu fiz esse pedido. Deus, será que a minha motivação ela tem sua raiz numa insegurança? Então eu quero ter alguns resultados mensuráveis para mostrar para as pessoas e tapar a minha insegurança? Ou Deus, será que é algo porque eu sou uma pessoa orgulhosa, eu estou querendo ter algumas medalhas para poder esbanjar para lá e para cá? Deus, será que eu tenho um coração orgulhoso, é por isso que eu estou pedindo isso? Deus, será que eu estou pedindo isso porque eu sou uma pessoa que ainda estou debaixo de uma mentalidade de performance, ainda não estou seguro na minha identidade de filho, eu estou tentando fazer para ser ao invés de ser, e daquele lugar de onde eu sou, eu faço as obras? Eu comecei a questionar as minhas motivações. E sabe, depois de um tempo de sondagem, onde eu convidei o Espírito Santo para sondar o meu coração, eu consegui chegar numa conclusão sincera, honesta perante Deus, falando: não, eu sinto que a minha motivação é porque eu estou apaixonado por Deus, e Deus, eu estou apaixonado pelo teu chamado na minha vida, e eu quero viver isso, e eu quero fazer o máximo que eu posso antes de eu sair dessa terra. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Hoje, se você esquecer de tudo que eu estou falando, de tudo que você cantou, de tudo que já foi ministrado, de tudo que você escutou ser ministrado até durante a ceia, pelo menos não esqueça isso. Se você puder, saia daqui hoje com o mínimo de um desejo de você deixar um legado quando você sair dessa terra, de pessoas sentirem tua falta, não só porque você era uma pessoa gente boa, mas porque você fez diferença na vida de milhares de pessoas, e que você foi um exemplo de Cristo andando nessa terra. Sabe, eu quero que você tenha esse desejo, porque eu creio que, sabe, é a vontade de Deus que você tenha esse desejo. Deus, eu quero sair daqui, eu quero deixar um legado. Faz sentido o que eu estou falando? E sabe, deixa eu falar uma coisa: se a tua meta espiritual é você garantir o teu lugar no céu, eu falo para você, isso é muito simples. Você faz uma oração, você toma a graça de Deus mediante a fé, você confessa com a tua boca,
Pronto, acabou. Agora, e isso é bom, mas eu não estou mais falando agora sobre o destino, o teu destino eterno sendo o céu ou o inferno. A gente já passou dessa parte. O que eu estou falando é de algo além. O que eu estou falando é da tua recompensa, do teu galardão, uma vez que você entra no céu. E eu creio que teu galardão e a tua recompensa tem a ver com alguns passos que você dá enquanto você vive o teu chamado aqui na terra, onde você fala: Deus, eu quero viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para mim, e o momento que eu conseguir viver a plenitude, eu ainda quero voltar e perguntar: Deus, o Senhor tem mais coisas para fazer? Faz sentido o que eu estou falando? É essa fome que eu estou falando, é essa insatisfação divina que eu creio que Deus pode gerar nos nossos corações hoje à noite. Eu não estou falando de um cristianismo que pode ser confundido ou equiparado a uma boa civilidade. Eu não creio que o meu Cristo morreu na cruz para que você e eu fôssemos apenas bons cidadãos. Eu creio que tem pessoas que têm outras fés em outros deuses falsos, e eles às vezes até são melhores cidadãos que nós próprios cristãos evangélicos. Sabe, a realidade é o que nos faz ser diferente de todas as outras pessoas, é que nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Então, em outras palavras, a nossa espiritualidade deve ser mensurada por quanto que nós conseguimos invadir o nível do impossível. E se você fala assim: eu quero marcar a história, eu quero invadir o impossível, sabe, você em algum momento tem que pensar: Deus, o que eu tenho que fazer além daquilo que eu já faço para marcar a história? E eu acho que tem a ver com você falar assim: Deus, eu preciso de um impulso interno. Talvez você está aqui hoje à noite, você fala assim: eu tenho sido um bom cristão, eu tenho vivido o cristianismo, eu tenho feito meu devocional, eu sou um fiel dizimista, eu sou um cara generoso, eu amo o meu próximo, eu oro pelas pessoas que estão com necessidade, eu não deixo de ler minha Bíblia todo dia, de vez em quando eu até entro num jejum, que legal. Mas se no teu coração você está entediado com a tua espiritualidade, se você está entediado com o teu cristianismo, eu falo que o Senhor está começando desde já, Ele está começando a pôr no teu coração uma insatisfação divina. E cara, eu amo quando eu começo a me sentir alguma coisa incomodando, falando para mim: tem mais, tem que ter mais, tem que ter mais. Sabe, quem já teve esse sentimento antes? Quem quer ter mais esse sentimento? Então erga suas mãos assim, eu quero orar para nós, porque eu também quero ter isso. Pai, eu peço agora em nome de Jesus, que o Senhor venha estar gerando nos nossos corações uma insatisfação divina. Pai, nos tira da zona de conforto. Pai, a nossa discussão não é mais o que é pecado e o que não é pecado. A nossa discussão não é mais até onde eu posso ir para não pecar. A nossa discussão não é mais até onde eu posso ir para não entristecer o Espírito Santo. A nossa discussão agora, Pai, o nosso assunto é: o que é que eu tenho que abrir mão para ter mais de Ti? O que mais eu posso fazer para marcar a história? O que mais eu posso fazer para viver o Teu impossível nesse mundo que é cheio de impossibilidades, mas nós sabemos que para Ti nada é impossível. Pai, eis-nos aqui, eu peço, gera fome no nosso coração. Gera fome no nosso coração. Pega a mão da pessoa do teu lado, comece a falar: Deus, aumenta a fome desse meu irmão. Comece a pedir: Pai, eu peço que o Senhor venha estar pondo uma fome nele, que venha a ser algo, que venha a ser um desespero divino pela tua presença. Que ele venha entrar em jejuns, que ele venha querer acordar nas madrugadas, que ele venha estar disposto a abrir mão do seu sono, abrir mão da sua comida, abrir mão de eventos sociais. Não porque eventos sociais, comida ou sono são coisas erradas, não é por isso, mas é porque ele prefere a tua presença. Ela prefere um encontro contigo mais do que coisas rotineiras do dia a dia. Eu peço que o Senhor venha estar vendo. Pai, interfere na nossa rotina, eu te peço. O Senhor tem permissão para fazer isso, em nome de Jesus. Sabe, eu tenho pensado: Pai, se o Senhor me der essa permissão, e foi o que eu orei, eu falei: Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim viver, aquilo que o Senhor tinha reservado para mim quando eu tivesse 40 anos, eu quero viver agora. E eu sentia como se Deus falasse: tudo bem, mas vai requerer sacrifícios da tua parte, vai requerer posicionamentos da tua parte. Escuta uma coisa: tudo o que você precisa, Deus vai prover. Você tem fé nisso? Tudo que você precisa, Deus vai prover. Agora escuta isso: maioria das coisas que você quer, você vai ter que correr atrás.
que você precisa, você precisa, filho, você precisa eu vou estar aqui para você. Agora, o que você quer? Deus, eu sonho marcar a história. Tu corre atrás então. Faz sentido? Você vê isso ao longo da Bíblia. Grandes homens de Deus que quiseram marcar a história, eles se posicionaram para isso. E sabe, uma das coisas que eu tenho sentido do Senhor é que o Senhor tem falado assim, Ele honra o nosso livre-arbítrio. Sabe, às vezes é uma maneira muito simples você viver teu cristianismo, falando assim: Deus, tu és soberano, o que será, será. De vez em quando eu lembro, quando eu era adolescente, às vezes eu ficava tão confuso nessa questão. Deus, como que o Senhor sabe de tudo? E mesmo assim eu tenho que orar por uma coisa que o Senhor já sabe que eu vou orar, e o Senhor já sabe se o Senhor vai responder ou não vai responder. Você já pensou nisso? Então sabe o que eu fazia? Deus, seja feita a tua vontade, eu quero o teu melhor, seja lá o que for. E eu pensava que eu tinha orado a melhor oração, a oração mais sábia. E sabe, era válido a minha oração, mas a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo, a gente entende que não é bem assim. E sabe, o Senhor quer orações mais específicas, o Senhor quer que você se engaje no processo, o Senhor honra o teu raciocínio, o Senhor honra o teu livre-arbítrio. E a coisa interessante é que o Senhor tem dado lacunas, eu creio, no nosso andar com Ele, onde Ele fala, sabe, tem certas coisas que eu vou prover para você, tem certas coisas que a minha mão soberana vem e ela vai estabelecer isso, mas vão ter outras áreas que eu vou deixar você decidir com o teu livre-arbítrio. Faz sentido? E eu creio que tem certas coisas que incluem a maturidade espiritual, que inclui o teu impulso interno, que inclui uma aceleração do teu crescimento espiritual, que fica ao nosso critério de como é que nós vamos querer viver essa maneira, ou viver nessa questão. E eu tenho falado, Deus, eu quero viver o máximo. Se tiver como eu pisar mais no acelerador, eu quero pisar no acelerador. E sabe, se você tem esse coração, essa série é para você. Hoje eu quero começar compartilhando uma das 4 ferramentas que eu tenho enxergado para mim, que tem me ajudado. São ferramentas que eu encontrei na Bíblia, pastores, líderes que eu já tive, mentores no passado, alguns continuam falando na minha vida, eles têm me ensinado isso, tem dado certo para mim, eu imagino que vai dar certo para você. Alguns de vocês já praticam essas coisas, talvez nós vamos entrar um pouco mais a fundo, você vai ter um conhecimento bíblico um pouco mais abrangente sobre algo que você já pratica, mas hoje eu quero começar falando sobre algo que tem me dado muito, essa aceleração, tem aumentado tanta essa minha aceleração, e tem a ver com algo que muitas vezes é tido como um pouco polêmico. Eu estou falando sobre o assunto de hoje à noite, que é a oração no Espírito. Fala comigo, oração no Espírito. Nós vamos falar sobre orar em línguas e o que isso significa, o que a Bíblia diz acerca disso. E sabe, eu creio que Deus uma graça, é uma ferramenta que Deus nos dá, a oração no Espírito. E você pode talvez ter vindo de uma outra denominação. Nós, obviamente, você já vem aqui na Monte há um tempo, você sabe que nós somos avivados. Mas eu cresci com cristãos de diversas denominações. Uns avivados, outros não avivados, uns calvinistas, outros criam arminianistas, uns que criam escatologias diferentes, seja o que for, nós tínhamos nossas diferentes, mas nós tínhamos as nossas similaridades em Cristo. Mas uma das coisas que eu comecei a aprender crescendo com outros cristãos é que havia muitos preconceitos acerca da oração em línguas ou a oração no Espírito. E eu gostaria de começar trazendo isso um contexto e talvez desmistificando algumas coisas. E sabe, para poder trazer esse contexto, eu diria que a gente pode olhar para aquele avivamento que aconteceu no país de Gales em 1904. Se você ama avivamentos, quem gosta de avivamentos aqui, tá? Se você estuda avivamentos, você sabe o que eu estou falando. O avivamento do país de Gales em 1904 foi um avivamento que marcou o mundo. E na verdade um homem chamado Evan Roberts, um galês, ele era um homem de Deus, ele é um pastor, e ele começou a clamar, e o Espírito Santo desceu sobre uma capelinha no meio de um campo lá em Gales, no país de Gales, de tal maneira que aquele lugar, que era um lugar que ninguém conhecia, começou a ser conhecido ao redor do mundo pelo derramar do Espírito Santo. Em 1904 aconteceu algo incrível lá, e a presença de Deus era palpável nessa capela lá em país de Gales. E algumas pessoas ao redor do mundo, muitas pessoas na verdade, começaram a ir para experimentar esse mover de Deus. E algumas dessas pessoas, elas eram da Califórnia, nos Estados Unidos, e elas foram lá para experimentar esse mover de Deus. E quando elas voltaram para a Califórnia, eles estavam tendo fé por um mover tão quanto poderoso aquilo que eles experimentaram em Gales, só que lá em Los Angeles. E isso aconteceu em 1906, quando eles começaram a fazer reuniões de oração na hora do almoço.
eles jejuavam seus almoços e eles se reuniam numa casinha pequena, numa rua chamada Bonnie Brae, lá no centro de Los Angeles. Eles se reuniam para orar durante o almoço. E naquele lugar era um fenômeno histórico que acontecia, que era brancos e negros, em meio à segregação racial, eles se uniam para orar e clamar por um derramar do Espírito Santo. E o líder desse movimento era um homem negro, cego de um olho, escravo, chamado William Seymour. Esse homem foi o precursor, talvez, do maior avivamento da história do cristianismo depois do Pentecostes em Atos. E William Seymour, ele começou a juntar as pessoas, ele começou a orar, e sabe, os relatos históricos de teólogos e de historiadores de avivamento, eles diziam que a presença de Deus era tão palpável naquele lugar, que haviam manifestações físicas acerca da presença e da glória do Senhor. E essas manifestações físicas eram literalmente uma nuvem física. E eles falavam que era constante uma nuvem dentro do prédio, lá nessa casa, na rua Bonnie Brae. Eles falavam que tinham tinham dias onde o céu de Los Angeles estava claro, e o céu de Los Angeles não tinha uma nuvem, mas bem em cima daquela casa pairava uma nuvem física. Agora olha outro relato histórico. Dentro da casa tinha uma nuvem física tão densa que os relatos históricos dizem que as crianças que eram filhos e filhas das pessoas que estavam lá orando, elas chegavam até brincar de esconde-esconde dentro da nuvem. Isso é intenso, não é verdade? Agora, obviamente nós não adoramos sinais, mas nós seríamos tão ignorantes quanto adorar sinais é você ignorar os sinais, porque os sinais te apontam para a direção da mão de Deus. Faz sentido? Então obviamente nós temos que valorizar os sinais. Era como se fosse um atestado, existe algo acontecendo aqui. E sabe, as pessoas começaram a conhecer o movimento, esse movimento, e as pessoas começaram a lotar as reuniões de oração naquele lugar, nos almoços, e aquele prédio ficou tão pequeno que eles tiveram que procurar por outro lugar. Eles olharam por 2 quarteirões para frente, eles acharam bem na Rua Azusa um prédio que eles poderiam usar para fazer esse ajuntamento, e eles moveram, eles realocaram essas reuniões para a Rua Azusa, e por isso ficou conhecido como o avivamento da Rua Azusa. Agora, quantos daqui já ouviram falar sobre o avivamento da Rua Azusa? Tá. Eu estou falando exatamente desse avivamento. Eles falam que foi o início do movimento pentecostal ao redor do mundo. Agora, olha, a coisa interessante é que as pessoas começaram a ir para lá, e sabe, desse movimento, desse avivamento da Rua Azusa, denominações gigantescas como a Assembleia de Deus surgiram, denominações como a Igreja em Cristo, a Igreja de Deus em Cristo surgiu. É uma outra denominação muito grande, não é muito conhecida no Brasil, mas é muito grande fora do Brasil. Tem outras denominações, além de movimentos missionários. Muitas pessoas conhecem o avivamento da Rua Azusa justamente pelo fenômeno do batismo do Espírito Santo e as pessoas orando em línguas. Só que poucas pessoas sabem que talvez uma das coisas mais marcantes do avivamento da Rua Azusa eram almas. Almas foram ganhas, almas e mais almas, pessoas voltando para Jesus, o perdido vindo para a casa do Pai. Eram muitas almas que foram ganhas nesse avivamento da Rua Azusa. Agora, aquilo que ficou mais marcante foi justamente o batismo do Espírito Santo e pessoas orando em línguas, assim como nós já lemos aquilo que aconteceu no Pentecostes, lá em Atos. E voltou a acontecer lá nesse movimento da Rua Azusa. Agora, a coisa também que ficou um pouco, começou como uma experiência, e o batismo do Espírito Santo com evidência de falar em línguas, ela começou com uma experiência, e aos poucos aquilo que era uma experiência se tornou uma evidência. Então eu queria que você prestasse atenção. Algo que era para ser uma experiência, de repente ele se torna, o ser humano começa a pôr as mãos naquilo, e de repente, sem perceber, se torna uma evidência. Aquilo que começou a ser um desejo do coração humano, eu quero experimentar algo de Deus, de repente as pessoas começaram a rotular esse mover. Eles falaram, não, é uma demanda.
Então muitas pessoas começaram a ter certas reservas quanto a isso, falando assim, como assim? Agora é uma evidência, agora é uma demanda, e pessoas começaram a bater o pé em cima daquilo. E sabe, uma das coisas trágicas que aconteceu é que aquilo que era para ser tão lindo e espontâneo, que era um encontro, era para ser um desejo de uma experiência com a pessoa do Espírito Santo, se tornou então uma evidência de uma demanda com o dom do Espírito Santo. De repente, aquilo que parecia que era para ser uma coisa pura e espontânea, ao longo dos anos, muitas pessoas começaram a rotular como isso aqui é um dom, existe uma evidência e existe uma demanda, e por isso começou a causar então um certo receio em parte do corpo de Cristo. Outra parte lidou com naturalidade quanto a isso, mas por isso que eu creio que até hoje nós temos algumas pessoas que são resistentes a isso. Mas hoje nós queremos olhar o que a Bíblia diz a respeito disso. E eu quero começar falando sobre 3 aspectos da oração no Espírito. E eu quero deixar isso algo muito claro. A oração no Espírito, o orar em línguas, ela é uma experiência, e muitos podem até considerar que se é uma evidência ou não. Eu não vou entrar no mérito da questão se é ou não é uma evidência, mas o que eu quero focar é que você enxergue isso como uma experiência que você deve ter, que você tenha, que deveria ter um desejo e não um sentimento de uma demanda. Porque a partir do momento que você deixa de ver isso como uma experiência e vê isso como uma evidência, e deixa de ver isso como ter um desejo e passa a sentir uma demanda, você deixa de ter relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, e você só consegue enxergá-lo como um dom. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa. É uma pessoa da Trindade, e é uma pessoa que quer ter um relacionamento pessoal com você. Faz sentido? Sabe, então eu queria que a gente começasse hoje entendendo isso, e eu tenho obviamente 3 pontos para falar sobre a oração no Espírito. E o primeiro ponto é o primeiro ponto para nós talvez respondermos os maiores questionamentos. O primeiro ponto é que a oração no Espírito, ela é bíblica. Fala comigo, a oração no Espírito é bíblica. Abre aí comigo em 1 Coríntios 14. Versículo 2, diz assim: pois quem fala, isso aqui é Paulo falando para a igreja de Coríntios, pois quem fala em uma língua, não fala aos homens, mas a Deus. Fala comigo, aquele que ora no Espírito, ora a Deus, não aos homens. Amém? Eu creio que isso aí é uma coisa, eu sei que é básico, mas é muito importante entender isso. Agora vamos continuar lendo. De fato ninguém o entende em espírito. Fala comigo, em espírito. Ele fala mistérios. Então, quando você está orando no Espírito, você está falando mistérios. Mistérios para quem? Obviamente para Deus não, porque Ele é onisciente. Mas para você é um mistério, e provavelmente para as pessoas ao teu redor que estão te escutando é um mistério. Mas a coisa que é mais importante é você entender que quando você está orando no Espírito, você não está orando para as pessoas, você está orando para Deus. Faz sentido? Então você está comunicando para Deus. Agora, por que isso é importante nós entendermos que a oração no Espírito, a oração em línguas é para Deus? Porque isso traz um contraste entre 2 coisas. Isso traz um contraste entre a graça da oração no Espírito e o dom de línguas. Porque o dom de línguas é um dom que traz a mensagem de Deus através de línguas para homens e carece da interpretação dessas línguas. Ao passo que a oração no Espírito é uma graça que você tem com o batismo do Espírito Santo para você ter uma linguagem de oração que é um mistério entre o teu Espírito e Deus e não para os homens. Faz sentido? Então quando você contrasta essas 2 coisas, as coisas começam a fazer um pouco mais sentido. Agora olha só o que Paulo ele está falando aqui nesse versículo 2, que você é capaz de falar e orar em línguas e estar falando com Deus. Em outras palavras, quando você está orando em línguas, você está comunicando com Deus. Por mais que você não entenda o que você está falando, você está comunicando com Deus. É isso que a palavra de Deus diz, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz isso. Agora olha só o versículo 14 do mesmo capítulo 14. Diz assim: pois se eu oro em uma língua. Então automaticamente aqui a gente para um pouco, a gente vê que a oração em línguas ela é uma categoria de uma oração.
Então ela já cai numa categoria da oração, ela é um tipo de oração. Se oro em uma língua, a oração em línguas, o meu espírito, versículo 14, o meu espírito ora, mas a minha mente, ou o meu entendimento, algumas traduções têm o meu entendimento, fica infrutífero ou infrutífera. Então a minha mente fica infrutífera, o meu entendimento fica infrutífero. Então ele está falando assim: se eu oro com o meu espírito, a minha mente fica infrutífera, ela não entende. Versículo 15. Então Paulo lança a pergunta: o que é que eu farei? E ele responde a própria pergunta. Ele diz: eu orarei com o Espírito. Fala comigo, com o Espírito. Se você puder sublinhar isso aí no teu texto. Mas também orarei com o entendimento. Ele fala assim: eu cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, faz sentido o que eu estou falando aqui? Em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Então o que ele está falando aqui? Ele está falando assim: quando você está, ele está tentando trazer uma ordem a um culto público. Paulo, o apóstolo, ele está trazendo ordem para a igreja dos Coríntios, e ele está falando assim: não adianta vocês, e a igreja de Corinto era uma igreja que amava os dons do Espírito Santo, eles amavam o mover sobrenatural. Então Paulo fala: não adianta vocês virem aqui se juntarem e todo mundo orar em línguas, e todo mundo fica orando em línguas, todo mundo canta no Espírito. Eles cantam, e de repente alguém se levanta: eu tenho uma palavra, ele entra e começa a falar em línguas, fala em línguas. Ele fala assim: ninguém está sendo edificado com isso. Como que pode? Olha só o versículo 16, acompanhe comigo. Ele fala assim: se você estiver louvando a Deus em espírito ou cantando no espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém? Em outras palavras, como que pode a pessoa nova na fé? Como que pode a pessoa que ainda nem veio à fé? Ele entra numa reunião, como que ele pode dizer o amém para aquilo? Ele não está entendendo o que está sendo dito. Em outras palavras, ele está falando assim: dê algo para que ela possa concordar com você. Ela tem que ter algo que ela venha entender e falar assim: realmente, amém. Ou assim seja, eu concordo. E assim ela vai concordar com o teu louvor, ela vai concordar com a tua adoração, com a tua oração, com as tuas ações de graça. É isso que Paulo está falando. Agora, olha só, uma coisa que ele também está falando, ele está deixando uma coisa muito clara no versículo 14. Quando, olha, acompanha no versículo 14, ele diz: quando eu oro em línguas, ou no Espírito, ele fala: o meu Espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Agora, é importante, se você tiver essa palavra mente no teu versículo, sublinha isso aí, e você pode fazer até uma setinha, põe uma setinha e escreve alma. Olha só o versículo 15: então o que eu farei? Ele responde: eu vou orar tanto no espírito como no entendimento. Então, o que significa você orar com entendimento? Você sabe que nós somos feitos de corpo, alma e espírito, amém? Então você sabe que você é feito você tem o corpo, porque obviamente você todo dia, você olha no espelho, você vê o teu corpo, você está sentindo o teu corpo agora. Você provavelmente todo dia põe roupa no teu corpo, pelo menos nós esperamos que sim. E você come e você sente vontade de dormir, isso faz parte do teu corpo, amém? Agora, você também sabe muito bem que você é feito de espírito, você tem um espírito dentro de você, porque você, eu estava falando sobre isso no último culto, eu falei, quantas vezes você já teve aquele sentimento que talvez você não conseguiu vir aqui para um culto no final de semana, você não conseguiu estar numa reunião junto com os irmãos adorando o Senhor, e você sente aquela necessidade: estou com uma sede, eu preciso adorar o Senhor, eu preciso ter um encontro com o Espírito Santo. Você já sentiu isso? Quem já sentiu isso? Tá. Isso aqui é o teu espírito ansiando com sede. Eu preciso de algo. Você sente isso, está no teu espírito. Agora, a confusão, ou talvez o questionamento maior está: o que é a minha alma? Onde está a minha alma? O que significa a minha alma? E sabe, a maneira que eu encontro que é mais fácil de entender a alma, eu resumo em 3 coisas. 3 coisas compõem a tua alma: os teus pensamentos, os teus desejos e as tuas emoções.
Os teus pensamentos, os teus desejos e as tuas emoções compõem tua alma. Então, a tua linha de raciocínio, são tuas vontades e a maneira como você gerencia as suas emoções, aquilo que você está sentindo. Isso faz parte da tua alma. Então, Paulo está falando assim, você pode orar em entendimento. Quando ele está falando sobre entendimento, tem a ver com o teu pensamento. Obviamente, ele está falando da tua alma. Ele está falando assim, você pode orar a nível da tua alma, e isso é muito bom. Você precisa, Romanos 12:2 já dizia, você precisa renovar a tua mente para ter uma transformação. Então é necessário que você passe a pensar diferente. Ele está falando sobre uma renovação na tua alma, ele está falando sobre um tratamento na alma, porque nós já recebemos tudo que nós precisamos no Espírito, mas o problema não está no nosso Espírito, está na nossa alma. É fazer com que aquilo que nós recebemos no nosso Espírito entre em compatibilidade com aquilo que nós estamos experimentando na alma. Esse é o processo de santificação. Então Paulo está falando assim, você pode orar em entendimento, e o teu entendimento é muito bom, especialmente se você é uma pessoa que está mais santificada, o teu entendimento é muito bom, mas ore no teu espírito. Agora, pensa comigo, você tem uma mente que tem limites. A minha mente é limitada, a tua mente é limitada. Só nosso Deus, que é um Deus onisciente, sem limites na sua mente. Nós também somos resultados do nosso ambiente. O fato que você é brasileiro, vive em 2016, forma a maneira como você pensa. Você não pensaria da mesma maneira se você estivesse vivo na África em 1500. Sim? Concorda comigo? O teu ambiente seria diferente, a tua cosmovisão seria diferente, as situações, as experiências que você experimenta, que formam o teu sistema de crença é diferente. Então, consequentemente, o teu raciocínio, o teu entendimento, ele não carrega os mesmos preconceitos se você estivesse num outro ambiente ou num outro tempo. Então Paulo, ele fala assim, a maneira como você ora com o entendimento, ela é limitada, mas o teu espírito carrega o Espírito Santo dentro dele. O teu espírito é ilimitado. Faz sentido o que eu estou falando? Então, se você depender da tua vida de oração só a nível da tua alma, a tua vida de oração vai ser limitada aos teus preconceitos, ao fruto que você é do teu ambiente. Faz sentido? Agora, se você falar assim, Deus, eu entendo que isso é importante, porque se não fosse assim, eu não teria, não haveria a ênfase de eu renovar a minha mente, de eu aprender a palavra, de pôr a palavra dentro de mim, lavar a minha mente. Obviamente o Senhor quer usar a tua mente, mas ao mesmo tempo Ele fala, tem certas coisas que vai requerer que você venha pedir e fazer intercessão, e criar e gerar no mundo espiritual, a partir do teu espírito, e não só da mente. Faz sentido? Então muitas vezes nós pensamos, sabe, eu falo para você, para mim, eu fico vendo, Deus, tem momentos que eu vou começar a entrar em oração, e eu não sei nem o que orar, mas eu sei que eu estou desesperado e eu preciso de oração. Você já passou por um momento assim? Você quer orar, eu preciso orar, mas eu não sei nem como orar. Quem já experimentou isso? Tá. É um momento que você fala assim, Deus, aqui não está dando conta, eu estou sentindo algo que eu sei que precisa de um romper, aqui não está conseguindo entrar no sync, para entender como orar. Então eu já tenho que dar, eu tenho que apertar lá o interruptor, dar o bypass, entrar no espírito e eu vou começar a orar no espírito, porque eu não consigo raciocinar como que eu tenho que orar. Faz sentido? Então olha, sabe, o Espírito Santo, ele já faz morada no teu espírito. A palavra de Deus fala que ele faz intercessão por nós. Ele sabe o que você precisa e ele vai orar. Ele vai usar a tua boca para orar justamente aquilo que você precisa. Então o que Paulo está falando? Se eu oro no Espírito, o meu Espírito ora. O que quer dizer o meu Espírito? Aonde o Espírito Santo está? Ele faz intercessão por mim. Agora, se eu depender só da minha mente, eu estou limitado na maneira como eu oro. Agora, eu não falei isso nos outros dois cultos, mas deixa eu só dar um passo para trás. Vamos falar um pouco sobre oração. Eu quero só falar rapidamente sobre oração, já que nós estamos falando sobre a oração em espírito. A oração nada mais é do que uma legalidade terrena para uma invasão celestial. Faz sentido? Então o Senhor honra tanto o livre-arbítrio que nós temos, que Ele fala, eu tenho todas as respostas, mas a não ser que você me acione através da tua oração, através de você proferir um comando para mim, eu não vou invadir a tua vida, eu fico aqui. Eu tenho respostas celestiais, eu sei que você tem necessidades terrenas, mas quando você me dá uma legalidade terrena, eu venho com uma resposta celestial, porque daí eu tenho uma legalidade espiritual para invadir o teu nível. Faz sentido? Então a oração é justamente isso. Então quando você está orando em entendimento, você está liberando, você está dando comandos, você está dando liberações, você está dando legalidades a nível da tua mente.
mas quando você está orando no teu espírito, você está dando legalidades, está dando liberações a nível do Espírito Santo fazendo intercessão. O Espírito Santo falou assim: não, você precisa disso, fala isso. Você precisa disso agora, fala isso. Não, você ora isso agora, isso. Faz sentido? Ele vai te guiando em toda a verdade. Amém? Então, primeiro ponto aqui é que a oração no Espírito, fala comigo, a oração no Espírito, ela é bíblica. Então, sabe, quando você começar a se sentir pesaroso, comece a orar em línguas. Se você não sabe, por que eu estou sentindo isso? Sabe, muitas vezes eu tenho feito esse exercício. Eu paro no meio do meu dia. Eu começo a perceber que às vezes no meu dia eu tenho uma questão que ela é tipo como se fosse uma nuvem. Parece que é uma nuvem cinza. E parece que o negócio está... o que está acontecendo? E quando eu começo a pensar, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo essa coisa negativa? Por que eu estou sentindo como se fosse um desânimo? Eu não estou entendendo. E às vezes eu faço eu começo a rebobinar a fita na minha cabeça para entender aonde que foi o gatilho que começou. Você já passou por isso ou não? Só eu que faço esse tipo de coisa? Você começa a pensar, por que eu estou sentindo isso? O que aconteceu? Alguém falou atravessado comigo? Será que eu recebi uma mensagem no celular que me deixou assim? Será que eu vi alguma coisa na internet que me deixou mal? O que aconteceu? Você já sabe o que eu estou falando? E quando você vai rebobinando as suas ações e você não acha o gatilho, eu falo para você, é algo que você não vai entender a nível almático, no teu raciocínio, é algo que é espiritual. E não adianta você tentar orar no teu entendimento, porque você não tem nem o começo de como você vai fazer a oração. Você simplesmente fala assim: Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou começar a orar no Espírito. E você começa. Depois de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, o negócio vai começar a abrir. Você vai começar a sentir uma liberação no mundo espiritual. Você vai começar a sentir que vai começar a dissipar aquela coisa negativa. E você ora no Espírito. E depois de 10 minutos, o negócio está clareado. Quem já experimentou isso? Você sabe o que eu estou falando. Então, o primeiro ponto aqui, a oração no Espírito é bíblica. Vamos lá comigo em 1 Coríntios 14:4, para o segundo ponto. Fala comigo, a oração no Espírito é benéfica. Olha só o que fala no versículo 4: quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Deixa eu ler mais uma vez. Paulo fala uma coisa muito interessante. Ele fala: quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Eu já escutei muitas pessoas falarem, e até especialmente amigos meus que não cresceram entendendo que os dons estão operando nos dias de hoje. Na verdade, a maioria dos meus amigos, todos já tiveram experiência com o Espírito Santo, batismo do Espírito Santo. Inclusive, eu estou falando aqui de amigos, eu estou falando primordialmente de um, que hoje, inclusive, ele é um pastor nos Estados Unidos, totalmente avivado, Deus está usando, ele está alcançando diversas almas. Mas eu lembro de conversas que eu tinha com ele. Ele falava assim: Theo, mas 1 Coríntios 14:4, olha só. Ele apontava para isso, ele falava assim: quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. É muito melhor você edificar a igreja do que você edificar a si mesmo. Em outras palavras, é superior a edificação da igreja do que a sua própria edificação. E eu entendo o que ele estava querendo dizer, mas, sabe, primeiro ponto, se você pegar esse texto no grego original, você vai ver que nesse texto aqui, no versículo 4, existe uma conjunção aqui, que é o mas. Você está vendo aqui no teu texto? Fala aqui a primeira frase: quem fala em língua assim mesmo se edifica, vírgula, mas. Fala comigo, mas. Essa conjunção aí, se você for pegar no grego original, você pode traduzir. Esse foi eu não diria que é um erro de tradução, talvez seria uma ousadia demais, audácia demais da minha parte falar que eles erraram na tradução, mas eu falo, de acordo com os estudos, você pode também traduzir e. Então olha como ficaria o texto: quem fala em língua a si mesmo se edifica, e quem profetiza edifica a igreja. É importante você edificar a igreja? Com certeza. Por isso que eu estou pregando aqui em português e não estou rolarabaraba, porque ninguém está entendendo nada. Faz sentido? Mas é importante também você edificar a si mesmo. Quem concorda? Sim. Eu até hoje não encontrei nenhum cristão saudável que falasse para mim: Theo, sabe, não tem mais nenhum lugar, nenhuma área na minha vida que eu preciso melhorar. Eu já cheguei na plenitude da minha espiritualidade. Eu realmente não consigo enxergar um lugar onde eu preciso ser mais edificado.
Você não vai encontrar um cristão saudável falando isso. Não é verdade? Agora, quem pode dizer hoje, existe áreas da minha vida que necessita de edificação espiritual? Então por que não orar em línguas? Se essa é a maneira como nós podemos nos edificar espiritualmente, por que não orar em línguas? Olha só o que está escrito aqui. Ele continua dizendo aqui, fala assim: quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas, ou a conjunção é, quem profetiza, edifica a igreja. Fala comigo: a oração no Espírito me constrói e me fortalece. Abre aí comigo num texto de Efésios 6. Isso aqui é um texto bem interessante. Efésios 6 é conhecido, e eu sei que vocês já leram isso antes. Versículo 18. Na verdade, se você for ver, deixa o Efésios 6 aberto. Do versículo 13 ao 17 você tem o texto da armadura de Deus. Amém? Você está vendo aí no teu texto? A armadura de Deus. Agora, eu lembro de uma época onde eu estava andando mais perto de pessoas que estavam envolvidas no ministério de batalha espiritual e de ministério de libertação. E eu comecei a entender muito mais sobre esse texto quando eu passei foi uma temporada no meu andar com Jesus, que eu estava entendendo um pouco mais sobre batalha espiritual e ministério de libertação. E eu quero, antes de falar sobre isso, eu queria deixar claro que nós acreditamos no ministério de libertação aqui. Nós entendemos que existe uma batalha espiritual, nós vemos a importância disso, e nós temos isso aqui operando aqui na nossa igreja, e nós temos apreço por isso. Agora, eu estava passando por uma época onde eu estava começando a aprender muitas coisas. E sabe, eu não sei, só que eu amo essas pessoas da batalha espiritual e da libertação, mas elas são, às vezes, algumas são um pouco excêntricas. Sabe o que eu estou falando? Tá? E glória a Deus, porque o corpo de Cristo tem que ser diverso. Amém? E elas são tão importantes quanto você, e você é tão importante quanto ela para o corpo de Cristo. Mas, sabe, eu estava andando com eles, e uma vez eu lembro que eu estava chegando para uma ministração que ia ser uma libertação, e eu estava entrando lá, e daí o irmão lá da libertação, ele veio falando assim: ô Theo, daqui a pouco vai começar, e tipo, a gente vai entrar em guerra. Eu falei: aham. Ele falou assim: você já pôs a tua armadura? Eu falei: minha armadura? Eu falei, eu olhei, eu estava de camiseta, calça jeans. Eu falei: não, eu tô assim mesmo. E daí ele falou assim: vai lá no canto então, põe tua armadura. Eu falei: como assim? Pô, Efésios 6, vai lá, pô. Tá bom, então eu fui lá no canto. E daí eu já botei meu capacete da salvação, botei a couraça da justiça, cingi os lombos com a verdade, calcei os evangelhos, peguei o escudo, peguei a espada e tô com a armadura, vou ministrar. E foi uma época que eu andei com esse pessoal, e eles falavam pra mim assim, eles falavam pra mim assim: ó, Theo, é o seguinte, antes de dormir, você tira a armadura. Eu ficava imaginando ele assim, tipo, ele dormia. E daí ele falava assim: mas também, quando você acordar, você põe a armadura. Então ele falou assim: e depois você põe a armadura, você declara Salmos 91 sobre a tua vida. Amém? E sabe, a realidade é que existe muito valor nisso. Existe valor nisso. Eu não vou falar que eu faço isso hoje, mas existe valor nisso. Agora, uma coisa que eu comecei a perceber era que pessoas, elas faziam aquilo e de repente aquilo lá começou a se tornar um amuleto. Você tira a armadura, você põe a armadura, você declara Salmos 91. Alguns até deixavam o Salmos 91 aberto na sala, você sabe o que eu estou falando? Eu lembro que um dia eu comecei, eu tava lendo esse texto, eu já estava fazendo essas tira, põe, nem sei como, eu não sei como eu estou tendo coragem de confessar isso perante você, mas brincadeira. Mas eu estava, e daí o Espírito Santo me levou ao versículo 18, olha só, versículo 18, depois do 13 até o 17, nós chegamos, depois de toda a armadura de Deus, chegamos no 18, orem no Espírito, fala comigo, no Espírito, em todas as ocasiões, fala todas as ocasiões, faz sentido? Depois que você põe toda a tua armadura, ele está falando, agora, ore no Espírito. Não só quando você vai para a guerra, mas em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem
na oração por todos os santos. E sabe, um pensamento que veio para mim é: quantas pessoas, independente se elas estão tirando a armadura, estão sofrendo ataques, porque não estão entendendo que isso não é um amuleto, porque Paulo já dá a sequência no versículo 18: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e com toda a súplica. Então, a oração no Espírito, ela é benéfica. Quais são alguns benefícios? O primeiro benefício, nós acabamos de falar em 1 Coríntios 14, 4, ela traz a edificação, ela constrói, ela fortalece o teu homem interior. Uma outra coisa que ela faz, ela te protege. Você põe tua armadura, mas a oração no Espírito, ela vai começar a te proteger. Em meio à guerra, ela vai te fortalecer. Em meio à guerra, sabe, são inúmeros os testemunhos que eu já tenho tido, não só meus próprios, mas com outras pessoas que eu tenho me relacionado, onde eu escuto pessoas falando: então, eu comecei a orar no Espírito, eu comecei a ser intencional na minha oração em línguas, e eu começava a orar, e depois de um período de talvez 1 semana ou 2 semanas, onde eu fazia isso de uma maneira intensa, eu comecei a ver que aquilo que era uma batalha na minha vida, aquelas áreas que eram como se fossem áreas onde eu sofria ataques, eu comecei a ver que eu comecei a ter vitória com uma facilidade. Eu lembro, há mais ou menos uns 14, 15 anos atrás, eu fui desafiado por um líder de louvor. Ele veio e falou para mim assim: eu te desafio a você orar no Espírito 5 minutos por dia numa semana, e depois que você conseguir fazer isso, você aumenta para 10 minutos, e depois que você fizer isso, aumenta 15 minutos. Eu lembro que nesse período de 3 semanas, eram 5 minutos todos os dias, eu começava a orar, assim, religiosamente, eu punha até no cronômetro. Começava a orar, orando na sala, depois e seguia o que tinha que fazer. E depois 7 dias eu entrei para 10 minutos por dia. E depois na terceira semana 15 minutos por dia. E eu lembro que uma vez eu estava andando e de repente eu veio um pensamento que seria uma tentação, e passou para mim. E depois de 3 semanas de eu estar fazendo isso, eu tive a atitude assim, tipo: isso aqui não é nada. Daí eu parei e falei: calma, há 3 semanas atrás eu estaria batalhando com essa tentação. Eu ficaria pensando: será que eu faço isso? Será que eu faço isso? Será que eu faço isso? E aquilo lá ficaria remoendo dentro de mim, talvez por 2 horas, 3, 4 horas. Mas algo aconteceu que quando eu comecei a orar no Espírito, sabe, independente se eu tinha posto a armadura, porque eu creio que no Espírito nós todos já estamos com essa armadura, mas independente se eu fiz o ato profético da armadura, algo aconteceu que só de eu orar no Espírito sistematicamente, eu vi que os ataques do inimigo não tinham tanto poder sobre a minha vida. Faz sentido o que eu estou falando? Então esse é um dos benefícios. Agora, abre comigo em Judas, e Judas é lá perto de, antes do Apocalipse. Você vai perceber que não existe, só existe um capítulo de Judas. Então eu estou falando de Judas 20, é o verso 20. Abre lá comigo e olha só o que está falando aqui. Judas 20 diz: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Olha só, de novo, vou ler. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm. Quantos aqui têm a fé em Jesus Cristo? Tá. Então, essa fé que você tem em Jesus Cristo é uma santíssima fé. E olha só, depois que você já tem a fé em Jesus Cristo, depois que você recebe a graça mediante fé, e você já é salvo, e você já tem tua cadeira cativa lá no céu, Judas está falando, mesmo depois, você já tem essa tua santíssima fé. Ele fala assim: irmãos, porém, amados, edifiquem-se, continue construindo em cima dessa fé. Como que você continua construindo em cima dessa fé? Ele já dá aqui nesse versículo a resposta. Ele fala assim: orando no Espírito Santo. É assim que você continua edificando em cima dessa fundação da tua fé. Sabe, eu não sei aqui, mas eu diria, todos nós podemos concordar que nós temos espaço para ser edificado, não é verdade? Todos nós aqui podemos concordar que sim, existem ataques que eu poderia estar um pouco mais forte para poder resistir ao inimigo, não é verdade? Eu creio que todos nós podemos falar assim: nós podemos ser mais fortalecidos e construídos na nossa fé. Sabe, eu estava falando no culto não sei qual culto que foi, mas eu estava falando sobre
o meu momento de 2003 a 2008. Por 5 anos eu servi um pastor que eu considero como meu pai na fé. E esse homem é um homem de Deus, ele é um homem muito usado pelo Senhor, é um profeta do Senhor. E eu via o Senhor usar ele de uma maneira poderosa, sinais, maravilhas, sobrenatural. Assim, eu fiquei servindo ele por 5 anos. E na verdade eu fui para ser pastor de jovens na igreja dele, mas só que a realidade era uma desculpa para eu poder estar perto dele. Então eu fui lá para ser discipulado por ele, segui ele por 5 anos, eu servi esse homem. E o nome dele é Dr. Fletcher. E o Dr. Fletcher ele é um africano, mas é do país de Gana, mas só que ele já está pastoreando há mais de 30 e poucos anos lá nos Estados Unidos. E quando eu estava junto com ele, muitas vezes eu com a minha fome, com a minha ansiedade de querer aprender, eu vinha com muitas perguntas, eu falava assim: Dr. Fletcher, como que eu consigo viver o avivamento? Dr. Fletcher, eu quero orar pelos enfermos, como que eu faço isso? Dr. Fletcher, eu começava a perguntar as coisas para ele: me ajuda, Dr. Fletcher, qual que é a resposta? E acho que às vezes ele ficava tão cansado das minhas perguntas, ele falava assim: ora em línguas. Mas como que eu faço isso? Orando em línguas. Dr. Fletcher, como que eu consigo entender mais a Bíblia? Orando em línguas. Como que eu consigo crescer sobrenatural? Orando em línguas. E toda hora era tipo, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. E eu acho que a maioria das vezes era para me despachar. E vai lá orar em línguas. E eu falava para ele: tá bom, então quanto que eu oro em línguas? Bastante, vai lá orando, bastante. E eu falava: o que é bastante? Até você ficar cansado e pegar no sono. Tá bom, então eu fazia isso. Ficava orando em línguas, ficava orando em línguas, ficava orando em línguas. E na verdade a outra coisa que ele falava para mim é: vai jejuar. Então eu ficava jejuando, orando em línguas. E sabe, a coisa que ele me ensinou muitas vezes, sabe, por mais que ele falava muitas vezes, eu sentia que era só para me despistar e falar: vai ficar no teu canto, vai lá orar em línguas, para de me encher. Eu acho que tinha, muitas vezes, a resposta genuína dele era oração em espírito, orar em línguas. E eu lembro que, sabe, uma das coisas que eu fazia, eu dirigia para ele quando ele ia ministrar nas conferências ou em alguns lugares que ele ia pregar, eu ajudava dirigindo para ele. E a gente era uma coisa que eu sempre fiz com ele, então eu já tinha certo, assim, meio que um roteirinho para seguir. E ele me ligou uma vez e falou assim: amanhã eu tenho que pregar em Charlotte. E a gente morava a 3 horas e meia nessa cidade, na Carolina do Norte, chamada Charlotte. E ele falou assim: nós vamos sair, a minha sessão começa às 9 horas da manhã, eu devo estar entrando lá pelas 9h30, mas eu quero você aqui um pouco antes das 6 horas você está aqui, a gente vai sair de carro, e 3 horas de carro a gente vai chegar lá. Eu falei: tudo bem. Então 6 horas da manhã eu estava lá, era um inverno lá nos Estados Unidos, nevando, e eu já cheguei um pouco antes, já liguei o carro, já deixei aquecendo, e eu fiquei lá na sala dele esperando. Eu sabia que daqui a pouco ele ia descer do quarto dele, a gente já ia entrar no carro e a gente ia dirigir. E eu estava empolgado, porque eu gostava de ir para essas conferências que ele ia ministrar, porque eu vi o Espírito Santo usá-lo de uma maneira poderosa e eu aprendia muito com aquilo. E eu simplesmente, na verdade, eu queria só ficar na presença. Então, onde estava a presença, eu ia me divertir lá. Então, eu ficava atrás dele porque eu queria a presença de Deus e a unção fluindo. E sabe, eu sabia que especialmente nessa conferência ia ser especial, porque era uma igreja chamada Morning Star. E a igreja Morning Star, ela tinha sido, especialmente um tempo atrás, ela era muito conhecida pelas conferências proféticas que aconteciam naquele lugar. E o pastor daquele lugar, daquela igreja, era o Rick Joyner. Ele é um autor de muitos livros conhecidos. Alguém já leu algum livro do Rick Joyner? Tá. Então ele é um profeta e o Rick, ele era muito próximo do meu pastor. Então o Rick sempre chamava ele para vir pregar nas conferências, e toda vez que a gente ia para Morning Star, o miraculoso acontecia. Então eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Eu estava lá na sala esperando ele descer, e de repente ele abre a porta do quarto dele, ele começa a descer, e ele já desce do quarto dele orando em línguas. Ele vai, e ele já me entrega a mala, e eu falei: bom dia. E ele chorou, eu falei: então tudo bem, não vai ter bom dia hoje, vamos orando. E a gente foi, eu tudo bem. Ele lá orando em línguas, ele orando em línguas, ele entra no carro, e eu já sabia onde que tinha que ir. Eu liguei o carro, a gente começou a viagem, e ele lá orando em línguas. E eu pensei: nossa, está orando em línguas, daqui a pouco ele deve parar, e a gente vai conversar e ver o que está acontecendo, como que está teu dia e tal. E de repente 15 minutos ele está orando em línguas. Depois meia hora ele está orando em línguas. Eu estou dirigindo. 1 hora ele orando em línguas. Deu 1h30 ele está lá. Eu falei: esse cara não vai parar. A gente tem 3 horas de viagem, né? Então eu estou lá na estrada, ele lá tá bom. Daí, depois de umas 2 horas eu falei: sabe de uma coisa? E eu comecei a orar em línguas junto com ele também.
gente vai fazer o quê? Não vai conversar, então vamos orar. Então a gente começou a orar em línguas juntos. E a gente foi o trajeto inteiro. Eu fui uma parte do trajeto. Ele foi o trajeto inteiro, orando em línguas. Sei lá, ele provavelmente, o cara era tão radical, ele provavelmente estava desde a meia-noite orando em línguas. E daí ele escutou eu chegar lá, ele desceu e vamos embora. Eu só sei que a gente chegou no estacionamento, o Rick Johnny estava lá, cumprimentou a gente, recebeu a gente entrou direto pro culto. Depois o louvor estava quase terminando, ele já pegou o microfone. E eu falo para você que foi talvez um dos cultos mais poderosos que eu já participei na minha vida. Eu vi o Senhor usar aquele homem. Eu literalmente, sabe quando você fala assim, eu estava falando aqui no outro culto que de vez em quando eu vou para umas igrejas ministrar, umas igrejas ultra pentecostais. Eu considero a nossa igreja avivada, mas tem algumas igrejas que são ultra pentecostais. Sabe o que eu estou falando? E faz tempo que eu vou para essas igrejas, que eu não vou para umas igrejas, mas de vez em quando eu vou. E eu fui para uma que era uma ultra pentecostal, vieram 4 senhoras do fogo orar por mim antes de eu pregar. E elas começaram a orar, e eu, amém. E depois terminou, antes de eu pegar o microfone, elas falaram: vaso, deixa Deus te usar. Amém. A gente fala assim: aquele homem lá é usado por Deus, aquela mulher lá é usada por Deus. E sabe, às vezes eu acho que a gente fala esse termo: aquele homem lá, esse cara aí é usado por Deus, essa mulher é usada por Deus. Às vezes eu acho que a gente fala isso muito leviano. Só que tem momentos que você sabe literalmente uma pessoa está sendo usada por Deus. Sabe o que eu tô falando? Quando você vê literalmente aquilo lá não é aquela pessoa, aquilo lá é unção purinha fluindo através de um canal terreno. Está acontecendo algo aqui que é Deus usando uma pessoa. Literalmente, o vaso deixa Deus te usar. E aquele dia, o vaso, Deus usou ele. Ele estava fluindo, cara. E eu vi assim as palavras de conhecimento, o profético fluindo. E não é só assim a precisão na palavra de conhecimento, porque isso acontece. E eu acho demais quando acontece. Mas a coisa interessante era que quando existia o fluir profético, a atmosfera estava carregada da unção. Era como se sentisse que na atmosfera uma combustão poderia acontecer a qualquer momento. E foram mais ou menos 2h30 de ministração naquele nível. E a gente foi depois almoçar. E depois que eu consegui me recompor, a gente entrou no carro, a gente estava voltando para casa. E eu perguntei: o que aconteceu? O que aconteceu hoje? Me explica o que está acontecendo. E ele me respondeu, sabe? Ele fez, talvez foi uma das conversas. Eu tive já muitas conversas com ele ao longo de 5 anos, não tem como não ter. Mas talvez uma das mais marcantes foi essa volta para casa, onde ele falou assim: muitas vezes nós subestimamos aquilo que nós já carregamos dentro de nós. A gente não entende o que a gente está carregando aqui dentro. Ele falou assim: a única coisa que eu pus para fora aquilo que eu carrego dentro de mim. Só foi isso que aconteceu. E eu falei: e tem a ver com oração em línguas? Ele falou: óbvio. Tem a ver com você orar em línguas. E sabe, quando ele estava, quando eu estava orando no Espírito, eu estava preparando esse canal para pôr para fora aquilo que eu já carrego dentro de mim. Aquilo que você viu é algo que eu carrego. Você carrega, ele fala. Você tem o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, está dentro de você. E se você ao menos pudesse orar no Espírito para preparar, se edificar, para que você pudesse então pôr para fora aquilo que você já carrega dentro de você. Para pensar que você carrega o maior poder do mundo dentro de você. O problema não é com o que você está carregando dentro de você. O problema ou o desafio é como pôr isso aqui dentro para fora, para alterar a geografia que nos cerca. Faz sentido? Então a oração no Espírito, ela é benéfica. E o terceiro ponto, fala comigo: a oração no Espírito é minha escolha. Tem a ver com o teu livre-arbítrio. Olha só, eu quero só terminar aqui falando sobre algo muito interessante. Eu acabei de falar sobre esse meu amigo que eu tenho conversado, porque hoje a gente não tem mais esses questionamentos, mas a gente conversava sobre esse tipo de coisa. E uma das coisas que ele perguntava, ele falava assim: então, mas como que é esse negócio? Você está orando em línguas e como começa esse negócio? E eu falei: cara, você está com fome por Deus,
você já é batizado no Espírito Santo. Se você não é, você busca o batismo no Espírito Santo. Mas quando você tem aquela experiência, você sente algo borbulha dentro de você, uma paixão, é como se fosse um fogo dentro de você. De repente aquele negócio borbulha e você simplesmente dá palavras para aquilo, e aquilo começa a fluir. E ele começa a falar assim: mas isso é muito estranho para mim. E ele falou assim: cara, eu tenho medo disso. Eu falei: por que você tem medo disso? Assim, eu tenho medo que um dia eu entre no meu elevador lá de casa, e eu estou descendo do meu apartamento para a garagem, daí de repente entre os vizinhos lá no outro andar, eu estou lá: e aí, como você está? Tudo bem? Tá chovendo hoje, né? De repente eu estou conversando, falando sobre o tempo, aquele papo de elevador, e de repente, como assim, Deus? Eu falei: cara, isso vai ser muito esquisito, cara. Eu falei: não, deixa eu falar uma coisa. Todo dom está sujeito ao profeta. Tem a ver com escolha. Agora, para pensar, você não escolhe ler a tua Bíblia? Por que você escolhe ler a tua Bíblia? A Bíblia, ela não pula da estante e cai no teu colo. Seria bom se ela fizesse isso. Diz aí, para alguns de vocês, eu incluso. Não é verdade? É muito mais fácil. É muito mais fácil se você falasse assim: você não escolhe jejuar? Não é de repente você não tem mais apetite, fechou, eu vou jejuar, pelo jeito que eu vou jejuar. Não, você escolhe: eu vou abrir mão dessa refeição. Seria muito melhor se você chegasse: não estou com fome, quem sabe é o meu jejum soberano. E você passasse 21 dias: não estou com fome. Não, você escolhe: eu quero jejuar porque eu vejo valor nisso. Eu quero ler a Bíblia porque eu vejo valor nisso. Quando eu escolho ler a Bíblia, eu sei que isso me edifica. Eu estou pondo as palavras vivas de Jesus dentro de mim. Faz sentido? Quando eu jejuo, eu enfraqueço a minha carne, consequentemente eu aguço o meu espírito. Você escolhe fazer isso. Perguntar uma coisa: por que você não pode então escolher edificar o seu homem interior através da oração em línguas? Você pode escolher. Sabe, a realidade é que no cristianismo as coisas são feitas através da fé, e a fé é uma escolha. Agora, eu estava falando isso com o meu amigo, e uma outra coisa que ele teve de questionamento, e eu achei meio bizarro esse questionamento, mas depois eu comecei a perguntar para outras pessoas que não cresceram no mesmo contexto que eu cresci, que era um contexto avivado. Eu comecei a ver que esse questionamento, ou essa preocupação, é até que pouco comum. Ele me perguntava até: quando você está orando em línguas, e você está lá orando, você não está entendendo o que você está falando? Eu falei: não estou entendendo. O meu entendimento é infrutífero, mas o meu espírito está orando. E ele falou assim: o que garante que você não está orando coisas malignas? Eu também tive a mesma reação, tipo: o quê? Mas eu comecei a perguntar, e tinha pessoas que tinham as mesmas perguntas. E eu falei: sabe, o Espírito Santo que está fazendo intercessão em mim, através de mim, para mim. Sabe, eu estava até com essa questão na minha mente, e ele falou assim: será que você não está ficando vulnerável, uma vez que você não tem a consciência do que você está falando? Você não está se tornando vulnerável a uma influência maligna sobre a tua vida? E sabe, eu sei que pode soar uma coisa um pouco: mas de onde você está tirando isso? Mas é uma pergunta válida. E eu estava conversando, e uma vez eu escutei um pastor trazer uma explicação para isso, e eu quero só compartilhar isso com vocês, do que eu aprendi com esse pastor em Lucas 10. Abre comigo aí, em Lucas 10, versículo 19. Lucas 10, versículo 19, diz assim: isso aqui é Jesus falando. Ele acabou de enviar os 70 discípulos, e os discípulos voltaram, e eles estão contando das missões que eles fizeram, e eles estão falando: nós voltamos e nas missões nós expulsamos demônios. E eles estão se alegrando pelo fato que eles expulsaram demônios. E olha só o que Jesus responde para eles no versículo 19. Ele fala assim: eu lhes dei autoridade. Vocês acharam aí? Lucas 10, 19. Ele fala assim: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre o quê? Cobras ou serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Em outras palavras, a Bíblia está cheia de tipos e símbolos, então existe aqui uma simbologia aqui. Já que o contexto fala sobre demônios, obviamente nós entendemos, você consegue entender que os demônios, ela tem o símbolo de cobras, ou serpentes e escorpiões. Faz sentido?
Então é disso que ele está falando. Agora pula lá para Lucas 11, em um capítulo para frente, só um capítulo para frente, você vê no versículo 9, Jesus diz: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e a quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, presta atenção agora, ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo ou comida, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus ou sendo pais falhos, sabeis dar bons dons ou boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O que ele está falando aqui? Ele está falando assim, ó, você que é um pai falho, quando teu filho pede peixe, você não dá uma serpente. Você que é um pai humano com falhas, quando teu filho pede um ovo, você não dá um escorpião. Olha, ele acabou de falar sobre a autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, certo? Em que contexto? Quando eles estão falando sobre demônios. Então ele não usa essa mesma simbologia à toa. Ele está falando assim, ó, deixa eu falar aqui, eu estou falando sobre demônios. Quando você pede pelo Espírito Santo, você não vai receber uma serpente, você não vai receber um escorpião. Faz sentido? Por mais que muitas pessoas podem falar, mas isso é esquisito, será que você gosta de Deus mesmo? O que Deus está falando é quando você pede. Deus, a tua palavra diz aqui em Lucas 11:9, se eu pedir, dar-se-vos-á, se eu bater, a porta será aberta. Quando eu peço, agora eu estou pedindo para um Pai Celestial, um Pai que é perfeito. Quanto mais, olha só o que ele fala no versículo 13, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Agora calma aí, por que ele nos daria o Espírito Santo se nós já somos crentes e nós já temos o Espírito Santo? Olha o teu texto. Ele fala, quanto mais ele não nos dará o Espírito Santo se nós lhe pedirem. Por que então nós temos que pedir o Espírito Santo se nós já somos crentes? Ah, mas acho que eles não estão falando, ele não está falando de crentes. Não, você olha para o texto, vai entender que ele está falando de pessoas crentes, ele está falando de filhos. Ele está se pondo num lugar como um pai. Ele fala, você que é meu filho, você que já está crente, você já está parte da minha família, reconciliado comigo, se você pedir o Espírito Santo, eu te darei. Será que nós pedimos, será que eu preciso pedir o Espírito Santo de uma vez que eu já sou crente? Aparentemente, de acordo com o texto, sim. E eu falo para você, quando você pede o Espírito Santo, ele vai responder o teu pedido. Ele não vai te dar a serpente, ele não vai te dar um escorpião. Agora, abre o meu último texto, eu sei que meu tempo já estourou, mas o último texto diz assim, Romanos 12, versículo 6. Nós temos aí os 9 dons do Espírito que você conhece lá de Coríntios 12, mas também nós temos os dons motivacionais de Romanos. Na verdade, se você for analisar, nós temos aí no Novo Testamento aí três passagens sobre dons. Tem os 5 ministérios que nós consideramos os dons da igreja lá em Efésios 5. Nós também temos aí em Romanos 12 os dons motivacionais. E lá em Coríntios, Paulo fala sobre os dons do Espírito. E aqui em Romanos 12, Paulo fala sobre esses dons motivacionais. Versículo 6 diz assim que temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, esse aqui é o primeiro, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, então tem o dom de serviço, sirva. Se o teu dom é de ensinar, tem o dom do ensino, ensine. Se o teu dom é de encorajar, o dom do encorajamento, assim o faça. Se o teu dom é de contribuir, que contribui generosamente, isso aqui é o 5º dom. Se o teu dom é de exercer liderança, que exerça com zelo, isso aqui é o 6º dom. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria, o 7º dom. Deixa eu falar uma coisa, todos esses 7 dons, eles são baseados na tua escolha. Vou pegar aqui um, por exemplo, esse dom de contribuir, que contribua generosamente. Todos nós somos chamados para termos um estilo de vida de generosidade, amém? Todos nós somos generosos, mas existem certas pessoas que carregam um dom para contribuir de uma maneira extravagante, além do normal. E deixa eu falar, se você é uma pessoa que está exercendo o teu dom de contribuição, você não entra nessa fila aqui para você trazer aqui no gasofilácio, e você passa pelo gasofilácio e fala assim, o cheque não pulou do bolso, não é para eu dar. Não é verdade? Você não faz isso.
Você não chega perto do gasofilácio e fala assim: carteira não mexeu, não vou dar. Não, você escolhe pôr a tua mão no teu bolso. Você escolhe escrever um cheque bem grande. Se é para fazer as coisas, vamos fazer bem feito, não é verdade? E você fala assim: eu vou contribuir generosamente, que nem a palavra está falando. Eu escolho exercer esse meu dom. Deixa eu falar, eu estou usando isso como um exemplo, porque esse exemplo é mais fácil, é mais palpável, você vai entender. Mas o que eu estou querendo dizer, você escolhe orar no Espírito. Se você fala assim: Deus, se o Senhor quiser que eu ore no Espírito, assim como eu estou esperando o cheque pular do bolso, faz com que eu ore no Espírito. Deixa eu falar, não vai acontecer. Faz sentido? Tudo que você faz no teu andar cristão, ele é oriundo de um passo de fé. Você vai ter que ter um passo de fé. Você serve em fé. Você exerce misericórdia em fé. Você serve em fé. Você lidera em fé. Você contribui em fé. Você escolhe. Da mesma maneira eu falo para você, você ora por cura em fé. Você profetiza em fé. E eu falo para você hoje que o Senhor está esperando com que nós venhamos dar passos de fé hoje. Então, Deus, eu peço. Eu creio que Tu és um bom Pai. E eu peço hoje, eu quero essa experiência com o Espírito Santo. E quando você pedir isso, eu quero que você dê um passo de fé hoje à noite. Amém? Fica de pé onde você está. Fica onde você está por enquanto. Eu sei que está tarde, eu sei que a gente já estourou o tempo aqui, mas estava compartilhando a minha experiência com o meu batismo do Espírito Santo. E eu tinha 10 anos quando eu fui batizado no Espírito Santo. Eu fui batizado no Espírito Santo, eu era uma criança, eu era novo. Eu não entendia exatamente o que estava acontecendo, eu entendi muita coisa. Hoje eu olho para trás, eu tenho mais entendimento. Mas eu lembro quando, antes de eu ser batizado no Espírito Santo, a minha mãe sempre falava, quando eu era mal criado, ela falava assim: você precisa ser batizado no Espírito Santo. Você está precisando de batismo no Espírito Santo. Eu pensava, um dia esse negócio vai resolver a minha vida. Eu lembro que tantas vezes eu tinha escutado: você precisa ser batizado no Espírito Santo. Eu cresci em volta de todo esse negócio. Eu cresci nessa igreja avivada desde o seu início. E eu via as pessoas orando em línguas. Às vezes eu pensava que era a maior viagem. Às vezes eu achava que era uma coisa super poderosa. Eu tive meus diversos pensamentos. Mas eu lembro quando eu tinha 10 anos de idade, eu já estava querendo. Eu falei assim: eu quero esse batismo do Espírito Santo. Eu lembro que na época a gente morava na Inglaterra. Eu, minha mãe e minha irmã, nós morávamos na Inglaterra. Minha mãe um dia veio falar assim pra gente: a tia Neuza, a Neuza Tioca, ela falou assim: a tia Neuza está vindo aqui para dar aula num seminário, e depois que ela terminar de dar aula, ela vai passar e ficar uma semana aqui em casa, e então a gente vai receber ela. Eu falei: pô, que legal. Só que tinha algumas coisas. Quando eu ficava perto da tia Neuza, ela falava de tanto tipo de demônio que eu não sabia nem que existia, tipo, tanta variedade de demônio. Eu ficava com medo. Então eu ficava nos dias: legal, eu gosto dela, mas às vezes eu fico com medo. Então era uma confusão dentro de mim. Mas eu lembro que uma vez eu estava era um sábado, ela já estava lá em casa há uns 3, 4 dias. Eu estava com a minha bola de futebol. Eu estava no meu quarto, meus amigos me chamaram, eu ia pra rua para jogar bola. Eu descia a escada, eu estava na porta e ela estava sentada na sala. E eu estava com a minha bola para sair. E ela perguntou: Teófilo, onde que você está indo? Eu: tia, eu estou indo para jogar bola. E ela falou assim: você vai jogar bola agora? Eu falei: vou. Ela falou assim: mas você não quer orar comigo aqui? Não quer vir aqui orar? E eu pensei: não, quero jogar bola. E daí eu falei: lógico, tia. Eu botei a bola lá no chão, eu fui lá, sentei do lado dela. Eu falei: que droga. E eu tô lá e ela: então, mas antes de a gente orar, eu vou ler aqui para você Atos 2. E ela abriu a Bíblia e ela começou a explicar o que era o batismo no Espírito Santo. E daí ela perguntou: será que a tua irmã não quer ser batizada no Espírito Santo? Aí eu falei: acho que sim. Daí eu chamei: Zoe, você quer ser batizado no Espírito Santo? Quero. Tá. Então ela veio, sentou do meu lado, e ela explicou tudo que era o batismo no Espírito Santo, baseado na palavra. E depois ela fechou a Bíblia. Ela falou: fica de pé, a gente vai orar. E daí eu tinha 10 anos, minha irmã tinha 7 anos de idade. E a gente estava lá de pé, e ela falou assim: fecha os olhos, repita essa oração comigo. Fechei os olhos, fiz assim com minha mão, repeti a oração, e nada aconteceu. Eu fiquei lá, eu fiquei esperando.
E eu ficava falando: vem Espírito Santo, me batiza Espírito Santo. E nada. A minha irmã também: vem Espírito Santo, me batiza Espírito Santo. E nada. E de repente eu comecei a escutar. E era minha irmã. A minha irmã estava assim. Eu nunca tinha visto essas manifestações, né? Então, o que está acontecendo? Eu fiquei olhando e de repente ela começou a tremer, a boca dela começou a tremer. E a tia Neuza falou: isso! Ora mais! Você está sendo batizado do Espírito Santo! E daí eu comecei, ela chorando e fazendo isso, e na hora eu pensei: meu Deus! Ela está sendo batizada do Espírito Santo antes de mim! Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E eu comecei a pedir: vem, batiza Espírito Santo, vem, batiza Espírito Santo, batiza. E nesse ínterim, a minha irmã do outro lado da sala, e 7 anos de idade, ela chorando. E tipo, de repente ela tá chorando mais intensamente, de repente ela tá babando. E daí eu olho e de repente, ranha, tudo ranha, tipo, e eu tô tipo chocado com aquela situação. E de repente eu tô olhando pra ela e perante Deus, eu não tô brincando quando eu tô falando isso, uma bolha de ranha. E quando eu vi aquela bolha de ranha assim, ó, eu esqueci o que eu estava fazendo. E a única coisa que eu fiz, como um bom irmão mais velho, eu cantei e falei: olha ela! E quando eu estava rindo, eu chorabababara, e eu fui batizado no Espírito Santo. Eu comecei a orar em línguas, e foi assim que eu fui batizado no Espírito Santo. E daí eu comecei a chorar, e eu comecei a babar e tudo mais. Só, deixa eu falar uma coisa. Eu estou contando essa história porque eu fui batizado de uma maneira menos esperada. Que pelo menos eu não esperava que fosse assim. Eu pensava que eu seria o primeiro. E deixa eu falar uma coisa. Quem sabe você está aqui hoje e fala assim: você tem ideias pré-concebidas de como Deus vai tocar a tua vida. Eu quero falar para você: deixa nas mãos do Senhor. Peça para Ele e deixa Ele fazer. A única coisa que precisa é dar um passo de fé. Amém? E hoje eu sinto de Deus três coisas, e eu vou terminar com isso. Agora de verdade, eu sinto que tem pessoas que estão já orando no Espírito. Você já tem esse hábito. Você ora em línguas, é algo que você faz. Mas eu creio que nesse mês de setembro o Senhor está querendo que você venha ter um impulso interno. Ele quer acelerar certas coisas na tua vida. Ele está te chamando para um desafio. E quem sabe o teu desafio seja mais ou menos que nem o meu. Quem sabe não tenha nada a ver com o meu. Mas isso é algo entre você e o Espírito Santo. Mas sabe, às vezes eu sentia que o Senhor falava para mim 15 minutos todo dia. Às vezes o Senhor falava para mim: nesse mês, toda vez que você entrar no teu carro, você desliga o rádio e você ora. Não porque o rádio é do demônio, nada disso. Mas é porque ele queria ter, ele estava com ciúmes por mim. Faz sentido? E talvez o Espírito Santo nesse momento já está falando com você. E você fala assim: cara, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei quais são os passos que eu tenho que tomar para intensificar a minha busca. Essa é a primeira coisa que eu quero falar. A segunda coisa que eu quero falar: eu creio que existem pessoas aqui que já tiveram essa experiência no passado, e isso está dormente na tua vida. Você fala assim: já faz tanto tempo que eu não faço isso, nem sei se eu acreditava, nem sei se aquilo lá era verdade. Deixa eu falar uma coisa: você não está aqui à toa. O Espírito Santo te trouxe aqui, e Ele quer reavivar esse negócio no teu coração. E hoje Ele vai renovar o fogo dentro do teu ser. Amém? Você crê nisso? Esse é a segunda coisa que eu quero falar. E a terceira coisa que eu quero falar para você que você fala assim: cara, eu nunca tive essa experiência na minha vida. Eu quero bater no Espírito Santo, eu quero poder ter uma linguagem de oração espiritual, e eu quero poder orar no Espírito. E se você está aqui e você fala assim: eu nunca tive isso, sai de onde você está e vem aqui para frente. Eu quero orar com você e Deus vai batizar você. Jesus vai te batizar no Espírito agora.